Pronto, a nossa aula está sendo gravada a partir de então. Questão 25, perícia. No decurso do trabalho pericial, em havendo negativa de quaisquer das partes, em atender à diligência requerida pelo perito do juízo, este deverá adotar providências visando a conclusão do laudo pericial, em obediência ao item 45 da NPC. Com relação às providências a serem adotadas pelo perito, assinale a opção correta. Nessa alternativa, vocês já observaram que foi o item B, e fala assim, caso ocorra negativa da entrega dos elementos da prova, formalmente requeridos, o perito deve reportar diretamente a quem o nomeou, contratou ou indicou. E isso aqui eu quero chamar a atenção para vocês, porque é um fato muito recorrente até. Então, o que vocês precisam entender é o seguinte, quem está na condição de perito do juízo, quem foi que o contratou? É isso que vocês precisam saber para a prova de vocês. Quem contratou o perito do juízo foi o juiz. Então, ele precisa se reportar ao juízo. Francisco já tá? Começou às 17h30 em ponto, estamos na correria hoje. Então, quem contratou o perito do juízo foi o juiz. Então, ele precisa reportar ao juiz. Agora, se quem pediu informações foi o perito da parte, ele precisa comunicar à parte. Porque quem vai fazer a solicitação de informações, essas coisas, quando é o perito da parte, vai ser o advogado da parte. Então, vocês precisam dividir, repartir aí, digamos, quem é o perito e qual é a condição desse perito. É o perito do juiz ou é o perito da parte? Que é aquele perito assistente, lembra? Que o perito do juiz vai emitir laudo. O perito assistente ou assistente técnico vai emitir um parecer, baseado no laudo que foi entregue pelo perito do juízo. Então, é isso que vocês precisam entender, que cai bastante na prova quando é cobrado, na verdade. Lembrando que a perícia caiu uma ou duas questões também. Então, nessa questão 26, partindo, fala assim, conforme estabelece a norma brasileira de contabilidade, o planejamento da perícia tem como objetivo, 1, conhecer o objeto e a finalidade da perícia, a fim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam à revelação da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou interessado para tomar decisão. Tá correto, tá? Essa é a finalidade da perícia. Quando você observa lá no Código Processual Civil, né, quando fica definido a presença do perito, né, a relevância do perito nos casos que o juiz não tem conhecimento, fica bem clara essa questão de trazer informações suficientes para a tomada de decisão. Então, o perito está lá para dar o suporte técnico-científico. Lembra que essa palavra a gente usou muito na aula passada, técnico-científico. Daí, a gente tem a ideia, a percepção que o juiz ele não tem conhecimento técnico a respeito da causa. Sabendo disso, quem é o responsável por fornecer essas informações? Nós, contadores, né, subsidiaremos as informações necessárias de acordo com os quesitos formulados em juízo. Beleza? Questão correta. Na 2, ele fala identificar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no andamento da perícia. Sim, tudo que for que possa agravar o desenvolvimento dos trabalhos periciais, do trabalho do contador, é fundamental que o perito reporte essas questões, né? É muito comum, por exemplo, eu quando estou atuando, uma das questões que eu esbarro frequentemente é não conseguir extrair as informações necessárias. Eu solicito uma prova, mesmo por diligência, mesmo pelos autos, e aí aparece uma coisa, aparece BO, aparece, teve um BO, boletim de ocorrência, tá? Teve um furto na empresa e sumiu determinadas informações que são relevantes para o exercício da perícia. E isso acontece, viu? Muito comum até. Então, o item 2 correto. 3, identificar fatos importantes para a solução da demanda identificar fatos importantes para a solução da demanda de forma que passe despercebido ou não receba a atenção necessária. Olha, você precisa observar. É obrigação do contador, do perito, verificar os fatos
que não deixem passar essa parte despercebida, viu? Não passem. Então, o errinho dessa questão aí que seria assim, de forma que não passem despercebido. Isso, inclusive, é um Ctrl+C, Ctrl+V da NBCTP01, tá bom? Então, o item 3 é errado. O 4 fala, identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia. Vai até aqui, é porque o 5 subiu, né? Ok, lembra que a gente falamos muito na sala de aula, que o contador, o perito contador, ele não faz nada que não esteja de acordo com a lei. Então, ele vai aplicar todas as questões técnicas científicas baseadas em legislações, baseado no que subsidia aquela informação a nível legal, tá bom? 5. Então, a 4 correta, né? 5. Estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre os membros da equipe. Lembra que a gente falou, batemos muito na tecla, que o perito contador, ele é responsável pela sua equipe, certo? Se ele é responsável pela sua equipe, tanto nas questões informacionais, ou seja, tudo que ele prestar de informações ao juiz, ele responde por aquilo, não é aquela pessoa que produziu, se aquela pessoa está dentro da sua equipe, né? Então, ele também tem que fazer as suas divisões dos trabalhos. Bom, uma pessoa vai lá buscar legislações, vamos supor que a gente está aqui na questões de contratos. Vocês tiveram ontem aula lá de ENCASP, né? Então, as legislações aplicadas ao setor público. Então, vamos supor que dentro do setor público a gente está analisando um contrato de prestação de serviço de um particular com o órgão, né? Então, eu quero saber se eu, como perito, estou periciando aquele contrato, tá? Chegou em diligência no judiciário e agora eu estou fazendo perícia daquele contrato. Aí eu vou analisar, aquele contrato foi feito de uma maneira correta? O órgão respeitou a lei 8.666? Eu vi que vocês viram essa citação, né, dessa lei, né? Então, ele respeitou a questão lá do pregão eletrônico, foi licitação. Então, tudo isso você faz uma análise. Então, o perito vai fazer essa análise. Você pode distribuir a atividade, falar assim, olha, Joãozinho vai ficar com a pesquisa da 8.666. Fulano vai procurar ali se a empresa obedeceu às leis trabalhistas que o contrato exigia, um vínculo, né? E aí vai. Então, essa divisão fica a cargo do perito que está comandando ali a sua equipe. Questão 5, correta. 6. Definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem aplicados em consonância com o objeto da perícia. Perfeito. Lembre-se que eu tenho que responder, eu tenho que estar focado na atribuição, nos quesitos solicitados em juízo. Pronto, então é isso. Eu vou fazer tudo baseado no que foi estabelecido em juízo, tá? Em consonância ao objeto da perícia. Se eu estou periciando, no exemplo anterior, é o objeto do contrato, né? Ou seja, o objeto do contrato era a prestação de serviço continuada. Então, se aquele é meu objeto, eu vou focar ali, eu vou buscar as informações relacionadas ao objeto da perícia. Questão 6, correto. E aí vem a 7, que fala facilitar a execução e a revisão dos trabalhos. Claro, a gente vai olhar hoje, por exemplo, que na auditoria, e também a gente espelha na perícia, que a fórmula de trabalho, assim, existem padrões, né? Padrões de petição de honorários, existem alguns padrões que a gente segue. E aí, baseado nessas informações, a gente possibilita que revisões futuras sejam realizadas de maneiras mais fáceis. Tá bom? Então, questão 7 também correto. Na questão 27, aqui a gente reforça as questões dos conceitos relacionados aos tipos de perícia. Pode cair de alguma forma, vinculando aí para vocês e algum item, digamos, certo e errado, e aí vai. Então, a primeira questão aqui que ele fala é que o perito oficial é o nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade, pronto. Aí eu já parava. Quando ele fala que ele é nomeado pelo juiz, eu já parava, porque o perito oficial é aquele que passou no concurso público, assumiu um cargo de perícia e executa as suas atividades periciais. Desce lá no terceiro, onde que está a definição do perito do juízo, que ele fala bem assim, é o investido na função por lei e pertence ao órgão especial do Estado. Esse daqui, essa característica, esse conceito, é do perito oficial, tá bom?
para vocês fazerem o vínculo aí. No segundo, aí que fala sobre o perito assistente, a questão também está errada. Ele fala assim, é o contador regularmente registrado no CRC, beleza, que exerce atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor por suas qualidades e experiências de matéria periciada. Essa definição aí, por norma, ela é a definição do perito. Perito. Todo perito, independente se é o do juízo, se é o perito assistente, ele precisa ser contador, ele precisa estar no CRC, ele precisa conhecer a matéria periciada, ele precisa cada vez se especializar, buscar informações, é isso que ele precisa, mas isso é a função do perito, independente se ele é oficial, assistente do juiz. Tá? Esse conceito que está no segundo parêntese, ele vai lá para o último nomezinho tal, que está lá perito, tá bom? Agora o perito do juízo é a primeira característica lá, ó. Onde está escrito perito oficial, esse conceito aí era para ser o conceito do perito do juízo. Ele é nomeado pelo juiz, pelo árbitro ou pela autoridade pública. Então, temos aí, basicamente, ele vai ser nomeado pelo juiz, pelo árbitro ou autoridade pública. Ou quando você está numa esfera lá privada para fazer o exercício da perícia. Tá? Esse conceito aí, esse primeiro conceito, ele vai ser o do perito do juiz. Tá bom? Perito assistente é das partes. Muito bom, Francisco, isso mesmo. E aí, o perito, a gente já falou, né? Tá lá, ali em cima. Faltou o conceito do perito assistente. Não sei se eu falei, calma aí. O perito assistente é o que o Francisco fortaleceu ali no chat, né? Quem contrata ele são as partes. Ele não tem um vínculo direto com o juiz. Não significa que ele não deva fazer as coisas certas, tá? Muito pelo contrário. Ele está ali para defender a parte que o contratou. Quem contratou foi o autor ou o réu, né? Temos duas partes no litígio. Daí o perito assistente, ele tem algumas características, inclusive a gente atualiza da perícia contábil, né? E lá a gente fala, por exemplo, que não precisa estar no CNPC, né, naquele Cadastro Nacional de Peritos, para você exercer a sua atividade de perícia, né? Então, existem algumas condições, por exemplo, se eu for contratado pela parte, eu não preciso estar lá no CNPC. Eu também não preciso fazer a prova lá do CFC para exercer a atividade de perícia, né? Se a parte me contratou para fazer o laudo perito assistente, perfeito, eu vou cobrar meus honorários diretamente à parte. Quem vai me pagar vai ser a parte que está me contratando, que é o autor, o réu, e aí eu executo a minha atividade, né? Agora, diferente daquele que está lá no cadastro judiciário, né? O TJ, ele sempre abre, normalmente uma vez ao ano, ele vai fazendo a seleção de novos peritos, né? Aí ali ele busca as pessoas que estão no banco, né? Então, desde 2015, a gente já tem mais ou menos uma queda daquele conceito que para ser perito precisa ser amigo do juiz. Então, isso meio que deu uma queda já, porque temos outras ferramentas de seleção. Beleza? Se alguém tiver dúvida, vai falando. Eu estou passando rápido aqui porque foi da disciplina passada. 28. O perito contábil, nomeado para a realização de uma perícia trabalhista, observou no decorrer dos trabalhos a ausência de cartões de pontos necessários para a apuração das verbas trabalhistas, determinada em juízo. Contudo, a parte se recusou a atender à diligência realizada pelo perito. Considerando que o perito é auxiliar da justiça e os deveres do perito contábil estabelecidos na NBCTP 01, assinale a opção correta. Então, temos aí que a opção que o perito contábil deverá comunicar com a devida comprovação de justificativas. Sempre quando você tiver dificuldade para fazer composições de provas, você precisa informar o juiz. Aqui a gente está falando do papel do perito do juízo, né? Quando o perito do juiz, ele precisa reportar diretamente a quem o contratou. Quem o contratou? O juiz. Então, ele vai reportar ao juiz sobre essa dificuldade aí, né? Agora, o B,
E fala assim, que o perito deverá entrar ao local da empresa e apropriar de documentação. Olha, aqui a gente já poderia até parar, né? Porque, assim, o absurdo é tão grande, isso aqui é crime, né? Pelo amor de Jesus, não vão fazer isso, não. Então, a gente tem a ideia de que você não pode adentrar em lugar absolutamente nenhum, né? Assim, a única pessoa que pode te fornecer ali tem que ser a própria empresa e ela tem que fazer o cumprimento legal das obrigações que foi diligenciado pelo juiz, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Na C, ele fala, o perito contábil deverá arbitrar uma jornada de trabalho, pois o importante é concluir seus trabalhos. Não é feito dessa forma, tá? O perito... Só ver aqui que tem um áudio cruzando aqui, só um minutinho. O perito, ele deve fazer as entregas de informações de forma documentada, tá? Então, tudo que ele precisar, ele vai buscar as informações baseada em documentos, né? E o perito, ele vai fazer a sua entrega. Não interessa o horário, se eu quiser trabalhar de madrugada, eu trabalho. Então, essa questão do arbitrar um horário de jornada fica a cargo do perito. Não existe uma definição legal, assim, todo dia eu vou ter que trabalhar 8 horas. Não, se eu não quiser nem trabalhar amanhã, eu não trabalho. Desde que eu entregue as informações no prazo, né? Se o prazo é 30 dias, se eu quiser trabalhar só nos últimos dias, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar os 5 primeiros dias, 24 horas por dia, concluir meu laudo e deixar para revisar mais para frente, eu posso. Tá? Não existe uma legislação que fale sobre isso. Na dele fala que o perito contábil deverá comunicar com a devida comprovação ou justificativa ao advogado da outra parte. Não existe essa comunicação. A gente até falou isso na aula passada, em outra questão. O perito do juízo, ele não tem essa obrigação de comunicação junto aos advogados, tá? Então, fica a cargo do perito fazer a comunicação ao juiz. Agora, esse negócio de comprovar a parte, não temos obrigação nenhuma de falar com os advogados. Claro que a gente pode conversar para facilitar os trabalhos, enfim. A ideia não é dificultar a vida, muito pelo contrário, a gente buscar alternativas para resolver mais fácil, né? Mas o perito tem que ficar de olho aberto, porque existem situações no judiciário que pode complicar. 29. O perito contador nomeado ou escolhido deve se declarar impedido quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade, ocorrer na seguinte situação. Então, aqui a nossa questão se ele tiver interesse direto ou indireto pelos resultados dos trabalhos. Ou seja, a gente deu um exemplo, por exemplo, na aula passada, foi da Caixa Econômica, né? E se eu tenho um interesse que a Caixa Econômica, digamos, perca, aí eu vou ser uma pessoa, assim, com total parcialidade. E a nossa norma, ela fala que os trabalhos periciais, elas devem ser realizados de forma imparcial. Então, por isso que nessa condição da B, eu fico como uma situação de impedimento, tá? Agora, na A, ele fala assim, a matéria em litígio não cessou a especialidade. Aí a gente não fala sobre impedimento. A gente fala sobre desprovimento de conhecimento técnico, né? Se eu não tenho, por exemplo, eu vou pegar uma perícia que é de tributário. Não sei nada de tributário, não é porque eu sou contador, digamos, que eu vou ter que saber de tributário. Exemplo, tá, gente? A pessoa odeia tributário, assim, o perito odeia tributário, não sabe nada de tributário, ele vai pegar uma causa de tributário? Sem condições alguma, né? Então, mas isso não significa que é imparcialidade ou que ele está impedido, tá? Só a questão mesmo de desconhecimento, aí eu vou declinar da proposta por não ter conhecimento técnico. Assim, a expressão é falta de conhecimento técnico. Na C ele fala, ser herdeiro presuntivo. Aqui eu já paro, porque esse ser herdeiro presuntivo, já de cara é suspeição, já corta essa questão e já pulo para a próxima, tá? Ser inimigo capital, também eu já paro aqui, porque tudo que é inimigo capital é suspeição, porque está na norma, tá? A norma, ele fala sobre a suspeição, o impedimento é na lei.
E aí a E fala assim, ser devedor, credor e mora. Também aqui é caso de suspeição. Você é suspeito para periciar aquela parte, aquele processo, aquele litígio, porque você tem esse vínculo aí de devedor-credor, tá bom? Então, fica errado porque a letra E é suspeição. E para finalizar, perícia e cairmos na auditoria, temos o artigo 477 do CPC, Lei 13.105 de 2015, instituiu a obrigatoriedade do perito do juiz prestar esclarecimento sobre pontos divergentes apontados pelas partes, pelo juiz ou pelo órgão do MP, sobre o seu laudo pericial, exigência compatibilizada com a disposição da NBC. Sobre esse item aí, sobre essa temática, ele pede a questão errada, né? A questão errada seria aí, o perito não deve retificar os trabalhos realizados no caso de ser identificados erros ou equívocos pelas partes ou pelo perito assistente. A gente até falou isso também em outras questões, né, que é uma forma só de recapitular. Tudo que tiver, lembra que a gente falou das críticas, né, críticas construtivas, a gente aceita, né, e também existem críticas que podem auxiliar numa correção dos trabalhos. Então, esse é o exemplo, né? Vamos corrigir o trabalho porque está errado, ou seja, tem que corrigir. Não pode ficar errado e influenciar o juiz a tomar uma decisão equivocada, né? Aí é extremamente complicado o contador, um perito, expert ali na causa e fazer uma informação errada, aí não dá. Beleza? Aqui a gente fecha o que ficou para trás da nossa última aula lá, que caiu a nossa energia, né? Não foi nem energia, foi internet. E aí a gente começa agora a auditoria. Então, só para... Alguém ficou com a dúvida aí nessas últimas 5 questões? Querem falar alguma coisa de perícia? Agora a gente volta no nosso ritmo da nossa aula lá da anterior. Lembrando que a quantidade de questões resolvidas em sala, elas são limitadas, infelizmente, porque o nosso tempo é muito curto, mas eu tento colocar as primeiras questões que possa solucionar o nosso edital. Depois disso, vai acontecer repetições e formas diferenciadas da banca cobrar. Daí, as questões que a gente não soluciona em sala é porque eu coloquei a mais de forma intencional, tá? Vocês vão ver aí que tem banca aí que coloca assim 70 questões comentadas, porque eu acho que o aprendizado de vocês vai além daqui, da nossa sala. Por isso que eu coloco questões comentadas, eu faço um resuminho da disciplina para vocês lerem antes da prova. A prova é em novembro, então se quer revisar a auditoria, dá uma leitura assim rápida no meu resumo, porque assim, tudo que eu achei essencial, que normalmente cai nas provas, eu tentei mastigar lá para vocês. A nossa intenção é que vocês sejam aprovados, tá? Então, por isso que eu tento trabalhar com essa metodologia para saber que vocês podem chegar lá de uma maneira mais fácil. Então, não se preocupe se a gente não resolveu tudo, porque realmente, às vezes, eu coloco questões a mais. Beleza? Vamos lá. Quem resolveu a questão da Consulplano desse ano, recentemente na auditoria, viu isso daqui. O auditor independente da empresa X elaborou a seguinte tabela. Aí vira essa tabela aí de janeiro a dezembro. Aí ele fala assim, considerando o disposto na NBCTA 330, qual o tipo de procedimento que utiliza o apresentado como uma de suas ferramentas? Quem foi que respondeu lá? Vamos respondendo pelo chat, tá? Deixa eu colocar aqui. Quero a opinião de todos vocês. Quem está vindo na primeira aula nossa, na minha, quer dizer, eu coloco aqui no chat para vocês responderem para vocês, tá? Vamos lá, todo mundo participando, tá correto? Correta não, o que vocês acham, né? Bora colocar assim.
Osias está na sala, né? Osias, ontem eu vi o professor chamando Oséias. Eu falo errado? Sempre? O seu nome é Oséias ou Osias? E aí, professor, bom? Meu nome é Oséias. Oséias. Ah, então tá bom. Isso. Então sempre errado, foi mal aí. Não, tranquilo. Então já temos aí, ó. Meu Deus, Wilberson, será que é assim que pronuncia seu nome? Vamos lá. Wilberson, Ivone, Beatriz, Monize, Paulo, Natália. Temos alternativa, estamos entre a C e a D. Quem dá mais? Valeu, Wilberson. C e D, C e D, C e D. Cadê o restante? Quero a participação de todo mundo, viu? Dandara não está respondendo. Adriana, cadê a sua participação no chat? A nossa resposta certa aqui é o procedimento analítico. Aqui a gente tem que, e lá na NBC, inclusive essa questão aqui, esse pessoal ficou falando assim, ele vai ser, vão derrubar essa questão porque não está na NBC TA 330. Então eu falo assim, tem que tomar muito cuidado, eu falo para os meus alunos, assim, ter uma interpretação mais abrangente, porque lá na 330 R1, no item A5, ele fala sobre os tipos de procedimentos. Aí, quando ele fala os tipos, ele coloca a inspeção, observação, indagação, confirmação, recálculo, reexecução e o procedimento analítico. Está lá, item A5 da NBC TA 330R1. E o procedimento analítico é o último. Aí o pessoal fala assim, mas lá na 330 não fala o detalhamento do que é um procedimento analítico. Não tem a obrigação da banca colocar a NBC, o número da NBC que está detalhando a informação. Se ele citou, se lá na NBC 330 tem procedimento analítico, já era o suficiente. Eu falei para o pessoal, assim, me procuraram para fazer recurso, falei assim, gente, isso daqui é questão impossível de derrubar. Não tem como, tá na NBC, a informação é válida, tá correto, tá? Aí, quando você vai na NBC TA 520, no item 4, aí você consegue detalhar, né? O item 4A1, você tem o detalhamento do procedimento analítico, aí você consegue observar aí que é esse mês a mês, o percentual, e aí vai. Beleza? Então, NBC-TA 520 tem um detalhamento. Vamos para a questão 2. O auditor independente da empresa Gama, ao analisar a conta contábil que a empresa mantém no banco financeiro, verificou que o extrato bancário apresenta um saldo de 7.500, enquanto razão, na mesma data, apresenta o saldo de R$10.700, né? R$10.750. Por meio da análise, o auditor apurou a seguinte situação. Aí ele viu que no banco cobrou uma despesa de R$300 e não tinha sido contabilizado. O segundo ponto, ele viu que tinha um lançamento do banco de R$700 de luz que também não foi contabilizado. Aí ele viu que tinha dois cheques que totalizam 6.000, estava contabilizado, mas só que não tinha sido sacado pelos favorecidos. Depois, ele achou uma devolução no valor de 1.500 que não tinha sido contabilizado. E depois, viu uma TED de 5.000 que a empresa não contabilizou. E depois, um depósito de R$1.000 que não tinha, cadê o depósito não creditado pelo banco, mas já contabilizado, ou seja, não estava no banco, mas já estava no razão. Qual foi a opinião de vocês? Quem foi que respondeu essa questão aí? Olha só como é que pode vir uma questão de auditoria cheia de cálculo. Mas são cálculos bem simples. Como é que vocês responderiam isso? Fazem aí.
Temos uma resposta já do Paulo.